Foi tudo criticado desde coreografia, a performers, o libreto, a própria história, tudo foi muito criticado e inclusivamente a música do Tchaikovsky que foi catalogada como demasiado wagneriana, demasiado sinfónica para música para bailado, não é? Porque o público que tinha sido habituado era a música um pouco mais comedida, não é? Não tão cheia, não tão complexa. E depois realmente houve algumas modificações, principalmente a pedido de solistas que quiseram um pas de do novo, uma variação nova. Por isso é que nós até temos na partitura, até temos escrito suplementos. São partituras suplementares. Não, o que é curioso é que hoje em dia o Lago dos Cisnes é digamos, uma referência na música de bailado. E é curioso que na altura aquilo que Tchaikovsky escreveu, ele pensou mesmo, digamos, o bailado como se fosse uma sinfonia, como se fosse, digamos, música sinfónica. E nessa altura julgo que foi um ponto de viragem porque permitiu, digamos, definir um novo patamar, uma forma de escrever para música de bailado. E hoje em dia, digamos, nós já nem questionamos e quando falamos de Lago dos Cisnes é realmente uma referência que nós temos quando falamos de música de bailado. O que os coreógrafos fizeram, portanto, há várias versões do Lago dos Cisnes, portanto, existe a partitura de Tchaikovsky e depois existem partes que se usam, partes que não se usam, consoante o coreógrafo. Portanto, existe sempre, consoante o coreógrafo, uma edição musical própria para cada um e que normalmente o coreógrafo é que escolhe o que é que quer e o que é que não quer utilizar. Em primeiro lugar, há a definição da versão que vai ser apresentada. Como o Filipe referiu, temos esta versão, esta coreografia do Fernando Duarte, digamos, houve escolhas que foram feitas de partes da obra, de cortes que na partitura, digamos, para chegar àquilo que é a versão coreográfica que o Fernando Duarte definiu. Depois, da minha parte, o trabalho desenvolve-se de diferentes formas. Pronto, em primeiro lugar, há um estudo que eu faço da partitura, como faço um estudo de partituras que eu dirijo noutro concerto que não seja com bailado, digamos, há esse trabalho individual que é necessário fazer e, paralelamente, tento acompanhar o mais possível os ensaios da companhia para perceber exatamente o que é que se passa em palco e, sobretudo, um aspecto muito importante no bailado que é diferente se nós pensarmos na ópera ou se pensarmos num trabalho que fazemos com um concerto só de orquestra, é a questão dos tempos. Digamos, a questão de eu fazer os tempos que foram definidos para que, do ponto de vista daquilo que se passa em palco, possa funcionar da forma mais natural possível. E a fase seguinte, eu tenho que fazer esse trabalho numa primeira fase só com a orquestra, só com os músicos. Digamos, o trabalho de ensaio, em que estamos a montar, como nós dizemos do ponto de vista técnico, montamos a obra, e depois chegamos à fase seguinte, em que estamos a fazer o trabalho com a companhia. E aqui é um trabalho constante, desde o primeiro ensaio até à última récita, porque, digamos, o trabalho que eu faço com o Filipe, estamos constantemente a dialogar e recebo, digamos, todas as indicações do Filipe para perceber se, digamos, aquilo que está a ser feito em cada uma das récitas corresponde àquilo que é a intenção que o Fernando Duarte definiu e que a música tem que estar ao serviço, entre aspas, daquilo que se passa em palco. E isso é diferente de um concerto, porque há certas situações que eu estou a dirigir um concerto ou se dirijo muitas vezes as suítes do Lago dos Cisnes e eu não tenho essa preocupação. Digamos, é algo que deixo ir por vezes, pode ser um pouco mais rápido, pode ser um pouco mais lento, mas deixo a música ir naturalmente. Aqui tenho sempre esse cuidado de estar muito atento àquilo que acontece em palco e estar o mais possível de acordo com aquilo que é mais confortável artisticamente para os bailarinos e mais confortável, naturalmente, ir ao encontro daquilo que o Fernando Duarte definiu. Digamos, é uma perspectiva completamente diferente, digamos, e dirigir bailado ou ópera ou música ou concertos sinfónicos, digamos, o bailado é realmente algo muito, muito especial. Porque eles não dançam sempre, todos os dias, da mesma forma, digamos, e muda quem está em palco e todos os dias, digamos, todas as récitas são diferentes. E, portanto, esse trabalho é extremamente
interessante para mim porque obriga sempre a essa ligação e tentar perceber de que forma é que eu posso ligar a música e a música pode ajudar o mais possível aquilo que eles estão a dançar. E, portanto, digamos, todos os ensaios, todos os espetáculos são sempre situações diferentes e nós todos os dias recomeçamos. Isso é a parte mais interessante também do trabalho que nós fazemos, porque senão gravávamos e depois era sempre igual. E, portanto, esse lado de nós estarmos todos os dias a construir algo de novo e apresentar um novo espetáculo, e depois também temos um público diferente todas as vezes. E isso também muda, muitas vezes, a forma como as pessoas aplaudem, a forma como as pessoas estão em silêncio. Digamos, há muitas vezes como nós encadeamos, há espetáculos em que, por vezes, o público aplaude de uma forma muito entusiástica e, de repente, nós temos mais tempo, o espetáculo dura mais tempo. Por vezes isso não acontece. E, portanto, digamos, é a grande vantagem de quem está em palco ou quem está no fosso, porque todos os dias é diferente. Bem, o meu trabalho, na verdade, começa também muito tempo antes, também com o maestro. Nós primeiro temos que estudar a partitura, temos que saber qual é que é a versão que vai ser apresentada, temos que fazer um trabalho de pesquisa e de análise. Temos que falar com a orquestra e saber que músicos é que vamos ter disponíveis, qual é a instrumentação que vamos conseguir, até pelo espaço do fosso, quais é que são as limitações que nós temos, e depois tentar arranjar a melhor forma para levar a obra o mais próximo do original possível, não é? O mais próximo do que se pretende musicalmente. E depois, como o maestro Cesário disse bem, depois há os ensaios aqui no Teatro Camões com a companhia, e o meu trabalho aqui é de fazer a ligação entre o coreógrafo ou os mestres de bailado e os músicos e o maestro. Eu é que faço a ligação da informação que me é dada e que me é pedida e do que eu vejo dos ensaios e do que é necessário para depois passar à orquestra. Sou a única pessoa aqui com partitura na mão para dialogar na mesma linguagem com o maestro. Às vezes temos bailarinos que saltam mais, outros que saltam menos, são mais rápidos, e às vezes é necessário ajustar os tempos de determinada variação, mas nós tentamos sempre uniformizar e tentar não sair muito dos tempos pretendidos, do tempo de referência. Da minha parte, eu já dirigi muitas vezes este bailado. Digamos, quando foi a estreia, depois quando a companhia foi a Gotemburgo, na Suécia, que apresentamos. Digamos, é um bailado com o qual tenho uma relação muito próxima. Há uma história que é contada, essa história tem diferentes momentos, digamos, e o somatório de todos esses diferentes momentos, mais expressivos, mais dramáticos, mais intensos, menos intensos, é que constroem exatamente o todo. É uma história que eu acho que o público fica preso desde o início até ao fim, mas o que é o todo do bailado que lhe dá toda a beleza. Eu diria para o público prestar atenção a qual é que é o tema que vai aparecendo recorrentemente, e às vezes o tema está meio escondido, como por exemplo no início, ele está como se fosse invertido. Sim. E isso é muito interessante, é o que se costuma chamar na música do leitmotiv, é o que acontece também muito em óperas. Portanto, temos um tema que vai aparecendo ao longo de toda a obra, que é bastante extensa. Às vezes ele tem umas nuances e tem umas diferenças que são interessantes de captar.